Cansou de ouvir por aí várias dicas financeiras que você tentou pôr em prática e não deram certo? Então vê o conteúdo de hoje, porque hoje eu vou falar de dicas eficientes para você conseguir economizar e investir seu rico dinheirinho. E aí galera, tá começando mais Economy, que é a tradução da economia, e hoje eu vou fazer um verdadeiro guia com 3 dicas, mas não são qualquer dicas, são dicas eficientes, dicas que vão melhorar e muito a relação que você tem com seu bolso. Outro dia eu tava lendo um artigo de um consultor financeiro chamado Eduardo Amuri. Ele é especializado, em finanças comportamentais. O que ele falava? De algumas dicas que são de fato eficientes para você conseguir economizar e investir. Não é que eu gostei? Então vim aqui comentar com vocês. Mas se você estiver curioso, eu vou deixar o link desse artigo na descrição do YouTube, caso você esteja vendo esse conteúdo por lá. A primeira dica é sobre uma coisa que você já deve ter ouvido falar: se pagar primeiro. O pessoal costuma falar que quando você recebe o salário já é indicado você investir. Para quê? Para não correr o risco de você gastar essa grana com outra coisa. O problema é que isso ainda envolve um certo trabalho, Porque você vai ter que ir lá, entrar no seu banco, ir até o seu caixa eletrônico e transferir o dinheiro do seu banco para a corretora. Então, qual que é a dica eficiente nesse caso? A dica eficiente nesse caso é já deixar isso automático. Hoje em dia é possível programar transferências automaticamente. Então, qual que é a dica eficiente? Se você se planeja, você espera economizar lá R$1.000 todo mês e investir essa grana. Tudo bem, Você fica com medo de colocar isso no automático, porque vai que dê algum pepino, você gasta um pouquinho mais nesse mês e vai, e não consegue economizar R$1.000, economiza R$800, R$700. O que você pode fazer? Você pode deixar no automático uma quantia um pouco menor. Deixa metade disso, tipo R$500. Então agenda uma transferência numa data logo após você receber o seu salário, geralmente ali na virada do mês. E enfim, transferiu lá seus R$500, mas você tinha a meta, lembra, de investir R$1.000. Conseguiu economizar mais R$500 naquele mês? Chega no meio do mês, no fim do mês, transfere mais 500 para completar o seu objetivo. Isso faz com que você não corra o risco de gastar essa grana, como eu já te falei. Enfim, você vai garantir que no mínimo você vai investir todos os meses R$500, como nesse exemplo. A segunda dica é sobre o uso do cartão de crédito. Você sabia, eu teve uma pesquisa até no SPC, que mais de 80% da galera que se endivida, que se enrola nas dívidas, acabou se enrolando por causa de rotativa de cartão de crédito. Então para de usar o cartão de crédito no seu dia a dia. Eu sei que dá milha, dá cashback, etc. Mas a não ser que você seja uma pessoa extremamente controlada, é muito fácil você não acompanhar a fatura, chegar lá no fim do mês e ter um puta susto e não conseguir pagar. Então qual que é a dica eficiente nesse caso? O consultor fala até de você usar dinheiro vivo toda semana. Ele fala, por exemplo, para você sacar uma quantia que você quer gastar naquela semana e você vai ter que se ver obrigado a viver com aquilo, faça chuva ou faça sol. Mas o que eu posso falar por mim, no começo do ano, eu acabei me separando, enfim, tive aí uns problemas pessoais e sim, tive mais gasto, acabei me descontrolando um pouco. E o que funcionou no meu caso não foi nem usar dinheiro. O simples fato de trocar o cartão de crédito pro débito já ajudou muito. Por quê? Porque também é uma coisa interessante. O que acontece? As pessoas entram no aplicativo do banco ou vão até o caixa eletrônico tirar um extrato, principalmente para ver o saldo da conta corrente. E quando você usa o débito, você vai ver ali, dia após dia, a sua grana diminuir. E isso vai fazer com que você pense 2 vezes antes de gastar. Você vai lembrar daquele número, Falar, puta, já gastei R$1.000 esse mês em compra lá de comida, de rolê, do tênis, de sei lá o que você quer comprar. E sim, eu sei, tem muito cartão de crédito digital. A gente já até falou de alguns aqui, do Inter, do C6, do Nubank, etc. Mas o que acontece? Ouso dizer que a maioria das pessoas não tem o hábito de acompanhar o valor da fatura. A pessoa lembra, putz, gastei, no fim de semana gastei X, de Uber, se lembrar, Ou gastei tanto naquela compra, mas não vai fazendo a soma. E aí aquela velha história, De 7 em 7 reais, o Uber no final do mês dá 700. E a dica bônus desse conteúdo é sobre o uso de planilha. O que acontece? Tem gente que até tem o hábito certinho de anotar lá todos os gastos,
gastos, mas só faz isso no fim do mês e acaba usando a planilha como um retrovisor para ver, nossa, nesse mês eu me descontrolei, ou nesse mês sobrou dinheiro, não sei o quê. Mas na verdade a planilha tem que ser usada como um binóculo, você tem que entender os seus gastos. Quanto daquilo ali é gasto fixo? Quanto daquilo ali já está comprometido porque você parcelou alguma coisa e já vai vir parcela lá na frente? Enfim, você tem que entender qual que é a sua margem ali para você fazer compra, qual que é a sua margem para você passear, para viajar, para usar Uber. E só assim você vai conseguir fazer um planejamento. Se você sempre ficar olhando para trás, você vai falar, putz, que pena, né? Gastei muito. Ou, nossa, que legal, economizei, mas não vai saber nem por quê. Então, qual que é a dica eficiente nesse caso? Para uma vez por semana, não é 2 nem 3, só uma vez por semana, assim, 1 horinha, pra, tipo, dar uma olhada na sua planilha e falar, nossa, eu tenho R$2.000 pra gastar, né, nesse mês, só que eu já gastei R$1.000 na primeira semana, ou seja, você vai ter que economizar nas próximas. Ou o contrário, eu tenho R$2.000 pra gastar nesse mês e só gastei 200 nessa primeira semana. Putz, então talvez eu consiga aí fazer umas coisas mais legais nas próximas. Mas pra isso você tem que acompanhar, senão, cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Gostou do conteúdo de hoje? Então compartilha com seus amigos, passa o link, compartilha se você estiver no Spotify, no YouTube, se você estiver vendo esse conteúdo no site do UOL, que a gente tá lá também toda semana. E claro, né, segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, enfim, compartilha conhecimento, porque conhecimento você já sabe, conhecimento é sempre uma saída.